Olá, turma! Na unidade 5, onde nós vamos falar sobre jogos e brinquedos, é importante citar essa interferência, né, da criatividade do brinquedo na vida lúdica dessa criança. Então, nós podemos dizer que a mídia também interfere na escolha do brinquedo e do brincar. Os brinquedos, eles passam por evoluções e temos a ganhar, né, novas ideias dentro da sociedade e assim novos tipos de brincadeiras. A sociedade, ela evolui e a construção do brinquedo, ela pode ser uma construção artesanal, ela pode ser uma construção caseira, ela pode ser um brinquedo industrial, enfim, né? Todo esse processo depende muito da criatividade, né, para construir e brincar. Porque existem vários tipos de brinquedos, como também os que vêm da própria imaginação. Quando o nosso aluno ou as nossas crianças, mesmo em casa, querem imitar, querem ser fadas, querem ser príncipes, super-heróis. Então, o lúdico, a atividade lúdica em si é de criação. Mas nós vamos falar justamente da construção do brinquedo dependendo da faixa etária dessa criança. Então, os brinquedos fazem parte da vida das crianças desde o nascimento, e em especial na educação infantil, que é quando a criança ganha um pouco de autonomia e já interage, né, com seus amiguinhos, com a sua professora, e o brinquedo passa a ser uma linguagem, né, dessa expressão para essa criança, criando e recriando, montando e desmontando objetos e fazendo parte, então, do afetivo, do cognitivo, da coordenação motora, que, enfim, desenvolve na criança aspectos motores, afetivos, cognitivos, como eu falei anteriormente. Então, os brinquedos contribuem muito, né, para essa construção aí. Então, todo o período da educação infantil é importante a introdução das brincadeiras. E é importante dizer também que a gente não deve achar que as brincadeiras para a educação infantil são iguais a das crianças do ensino fundamental. Inclusive, eu já falei isso, acho que em outro vídeo. Porque muitas vezes os professores acham que eles vão fazer uma continuação. Eu já dou aula lá no primeiro ano, no segundo ano, vou fazer a mesma brincadeira aqui com as crianças da educação infantil, da creche ou do período preparatório. E muitas vezes não está dentro da faixa etária dessa criança. Então, a gente não aconselha fazer isso, né? Tudo tem que estar muito dentro da capacidade da criança para que ela possa realmente interagir com a brincadeira. E todo esse desenvolvimento no período da educação infantil é um trabalho de contextualização, de significado, de dinâmica, né, como os instrumentos que enriquecem realmente o trabalho. As cores, as formas, as texturas, né, tudo que eles passam a conhecer dentro dessa vivência, como a lã, as cores fixas, as lixas, né, garrafas plásticas. Então entra aí muito a questão da sucata. A sucata aí, ela tem uma importância bem grande, né, para esse tipo de desenvolvimento em jogos e brincadeiras. Precisa priorizar também a idade dessa criança, né, e a categoria da faixa etária dela, que vai ser a seleção do brinquedo variado, mas de boa durabilidade e que sirva então como um processo construtivo, né, desse brincar, né, e desse aspecto cognitivo. Então, os brinquedos, eles retratam o tempo e a cultura da civilização. Tanto que, através dos brinquedos, quando a gente vê, a gente pode mais ou menos discernir de que período foi aquele tipo de brincadeira. Já houveram as brincadeiras de roda, as brincadeiras com pau, com pedra, com barro, né? O jogo de pedrinhas mesmo foi uma fase da vida de algumas pessoas que hoje já não se vê mais esse tipo de brincadeira. E não está tão longe assim de nós. Então, nós podemos dizer que a montagem, essa demonstração da brincadeira, ela representa muito, né, do período e do tempo, da história
né, daquele povo. Então, no mundo atual, o homem não constrói mais engenhocas, né? Só bonecas e carrinhos. A gente tem uma série de outros brinquedos que a indústria vem trazendo e também, justamente pela Revolução Industrial, até os brinquedos passaram a se modernizar e são vendidos em lojas. E geralmente poucos são construídos, né, dentro de casa ou dentro da escola. Apesar de que com o material de sucata a gente faz muita coisa na escola e é muito produtivo, né? Então, no Brasil, desde 1930, que as fábricas famosas aí começaram a produzir o brinquedo artesanal, que deixou de ser, né, o popular deixou de ser a preferência, né, das crianças. Então, o brinquedo de sucata, que eu tô falando, que eu falei anteriormente, ele permite que a criança brinque, que a criança desvende aquele significado ali, do que é feito. Eles fazem algumas descobertas, né, com relação ao brinquedo de sucata. E eles também gostam dessa questão do construir, né? Isso também abre um leque aí de conhecimentos também, porque ali envolve garrafas, envolve latas, tampas, e a criatividade é a 1000 por hora, né? A sucata, ela tem fitas, ela tem barbante, que enfim, cria-se uma infinidade de brinquedos e faz a alegria realmente, né? O construir para a criança é muito importante. E aí fica uma atividade feita assim, no passo a passo. E feita na escola, ela faz questão de repetir em casa, ela faz questão de ensinar os pais, ensinar outra criança a fazer também. É bastante prazeroso esse tipo de aprendizagem para a criança. Então, a criança é um ser histórico e produtor de cultura, né? E o direito de brincar faz parte de toda essa aprendizagem. Por isso que, nessa perspectiva, a escola deve ser um espaço rico de alternativas e atividades que estimulem todo esse desenvolvimento, com a possibilidade de criar, com a possibilidade de constatar no lúdico a aprendizagem na educação infantil. Então, as considerações assim das desvantagens, eu acho que é o uso contínuo mesmo dos eletrônicos. Eles trazem algumas deficiências, né, com o uso de muitas horas, os celulares, os tablets, os computadores, traz o sedentarismo, né, e o individualismo também, porque na verdade ela pega a máquina e quer só para ela. Então essas são consideradas desvantagens, mas que também tem as suas vantagens, porque também aprender a mexer, né, num novo mecanismo, né, as mídias trazem umas novas narrativas e descobertas também. Então precisa ser dosado, ter equilíbrio na utilização, porque a infância é um espaço de tempo precioso, né, é um significado da vida do ser humano. E aí é onde a criança investiga, ela motiva, ela é um ser criativo em fase de descoberta, né? A televisão também tem programas infantis que podem agradar as crianças e que também a gente gosta de deixar claro que essa utilização deve ser dosada, equilibrada. Bem, o brinquedo da sucata ainda é o melhor para se explorar, para montar e desmontar, e é uma criação, né, de pensar no brinquedo a ser construído, a exploração, a montagem, a desmontagem, tudo isso são muitos ganhos, né? São muitos aprendizados para essa criança. Então, brinquedos em diferentes faixas etárias, a gente vai citar, então, para criança de 2 a 4 anos, o papelão, latas, né, garrafas PETs, rolos de papelão, caixa de ovos, enfim. Já as crianças de 5 anos em diante, a gente pode usar um material mais diversificado, né, porque já não existe tanta preocupação de levar o material na boca. Então, a utilização dessa sucata como brinquedo proporciona uma experiência
e constrói a fantasia e a realidade dessa criança, ok? Então, é essa a nossa mensagem sobre os brinquedos, e se quiserem conversar, perguntar alguma coisa, é só entrar no AVA e falar comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.